Na sociologia, uma minoria social não se refere a um número, mas a uma condição. Os negros e as mulheres, por exemplo, eles são uma minoria numérica. Para calcular o percentual de pessoas que não são brancas, o IBGE ele usa os termos negro e pardo, além de amarelo e indígena, e além de branco também. A soma das pessoas que se declaram negras ou pardas, de acordo então com o IBGE, é de 56,2%. Isso demonstra como os brancos são minoria numérica no país. Falando das mulheres, elas atingem um percentual de 51,8%, ainda de acordo com o IBGE. Ou seja, os homens são minoria numérica. No entanto, mesmo sendo maioria numérica no país, as mulheres e os negros podem ser considerados minorias. Mas por quê? Vamos começar olhando para os espaços de poder na sociedade. Então, por exemplo, os poderes políticos, no executivo, legislativo e judiciário. Quantas pessoas negras e quantas mulheres negras ou brancas você encontra nessas imagens? Para dar somente um pequeno exemplo da desigualdade entre homens e mulheres na política, de acordo com os dados do TSE, para cada 7 vereadores homens, nós temos apenas uma mulher. Quando falamos dos negros, considerando as eleições de 2016, nós tivemos algo em torno de 33 mil vereadores brancos eleitos contra uma média de 24 mil negros. Quando nós analisamos esses números em cargos políticos de maior poder, como deputados, senadores, prefeitos e governadores, a participação dos negros cai mais ainda. Agora, imagine que essas pessoas, partindo de um ponto de vista muito próprio, em sua maioria então de origem branca e do gênero masculino, elas estão tomando decisões políticas. Será que o fato dessas pessoas serem, em sua maioria, brancas e do gênero masculino tem influência nas suas decisões? Falando de outros espaços de poder, o mundo corporativo, por exemplo, vamos olhar assim para as seguintes imagens. Essas imagens, elas são dos chamados Faria Limers, que é uma certa elite de trabalhadores localizada ali na região da Faria Lima, em São Paulo, que é um dos metros quadrados mais caros da cidade, que abriga empresas que pagam para esses trabalhadores os salários mais altos do país. Para ter uma ideia, um estagiário nessa região ele pode ganhar em torno de R$ 2.500, o que muito trabalhador de carteira assinada há anos não ganha no país. E nesse lugar, quem é contratado ganha, em torno de R$ 7.000 fácil. Mais uma vez, de acordo com as imagens, nós podemos ver uma maioria masculina e a quase total ausência de negros. Situações de discriminação em forma de piadinhas ou pré-julgamentos, sobretudo com as mulheres, são retratados em uma matéria da revista Veja São Paulo, que inclusive criou o termo Faria Limers para caracterizar os trabalhadores dessa região. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quer dizer que existe um desacordo entre os números. Proporcionalmente, seria razoável que uma sociedade de maioria negra e feminina tivesse uma maioria negra e feminina ocupando esses espaços de poder. No entanto, os números se invertem quando nós analisamos a composição desses locais. Ou seja, a questão numérica ela indica que há uma concentração de poder nas mãos de certos grupos e que essa concentração não tem uma relação com a divisão da população entre negros, brancos, mulheres e homens. De acordo com matéria da Folha de São Paulo desse ano, os negros ganham em média 31% menos em relação aos brancos. Em matéria da revista Veja São Paulo, a diferença salarial é em torno de 47% quando nós falamos de homens e mulheres. E esse número caiu em 2011, essa diferença diminuiu, mas ela voltou a subir nos últimos anos, conforme afirma a matéria aí da revista.
Assim, na política e na economia, a disparidade entre a maioria numérica da população e a maioria numérica nos espaços de poder e representatividade, ela é marcante. As decisões políticas e o acesso à riqueza produzida socialmente não é proporcionalmente igual entre brancos, homens, negros e mulheres. E não é uma diferença qualquer, ela é significativa. Frente a esses fatos, o que fazer? Como mudar a situação de desigualdade entre esses grupos? Os princípios da cidadania moderna, eles afirmam que a igualdade é um valor básico para uma sociedade democrática. Esse valor é defendido lá na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, criada em 1791. E essa declaração ela foi o primeiro passo para a elaboração do que mais tarde, no século XX, depois da Segunda Grande Guerra, seria chamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As desigualdades políticas e econômicas entre os grupos é que determinam se um grupo é minoria ou não, né? de acordo com a sociologia. Essas desigualdades elas são de ordem material, mas também são de ordem simbólica, ou seja, cultural. Essa esfera simbólica é que ela vai gerar certos tipos de comportamentos discriminatórios sobre as minorias. E aí a gente está falando de toda a complexidade que envolve, por exemplo, os termos machismo e racismo. Sendo assim, combater essas desigualdades passa por modificar aspectos políticos, econômicos e culturais. Mas qual aspecto vem primeiro? Existe uma prioridade, né? Por onde começar, afinal? E é justamente sobre isso que eu vou tentar falar nos próximos vídeos, né? Nós vamos ver como a filosofia pode nos ajudar a pensar sobre essas questões. Mas por hoje a gente fica por aqui. Enquanto isso, vai pensando sobre tudo isso, se você achou interessante. Até!